Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham através dos canais de comunicação. Hoje nós temos um tema muito difícil de trabalhar. Fala do perdão e do auto-perdão, né? Eu acho que talvez seja o maior desafio para nós que acreditamos na doutrina espírita e que buscamos nela uma sustentação. Perdoar é um grande desafio. Para a gente começar a nossa reflexão, façamos aqui a leitura de uma mensagem do Espírito Ernesto, cujo título é Prece e Oração a Deus. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o nosso universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos e de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, somos gratos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta casa de orações, nesse hospital de almas, onde irmãos encarnados e desencarnados buscam, de forma consciente, o fortalecimento de sua fé, o esclarecimento e o consolo, o conforto para aqueles que buscam suprir alguma dificuldade, a cura para alguma enfermidade que assola os nossos entes queridos. Somos gratos, Pai amado, por essa doutrina que tanto nos esclarece. Pedimos a proteção, pedimos que os bons espíritos que norteiam os trabalhos dessa casa nos orientem e que estejamos com os corações abertos, prontos a receber mais uma vez uma mensagem que vem do fundo do coração de Jesus, o nosso modelo e guia, aquele que há 2000 anos deixou a sua lição de amorosidade, de carinho e de compreensão. Muito obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Como nós havíamos comentado inicialmente, o nosso tema é muito complexo, é muito difícil. Eu particularmente acho que é o maior desafio para todos nós, perdoar. E o tema de hoje, além do perdão, ele traz outra situação muito complexa, muito difícil, que é o auto-perdão, que também é muito difícil. Muitas vezes nós nos flagramos nos cobrando muito mais do que aquilo que a gente pode responder, o que a gente pode suprir dentro das nossas imperfeições. A gente parte do princípio que somos espíritos imortais, mas esquecemos que somos falíveis. E por sermos falíveis, muitas vezes a gente erra. E pelo fato de errarmos, a gente tem que saber recomeçar, a gente tem que saber renovar, e muitas vezes a gente se cobra de tal forma que esta retomada não é possível. Então a gente, para falar do auto-perdão e do próprio perdão, a gente vai buscar, na sua tradução, um desafio. O perdão é um grande desafio. É uma prática que a gente entende como a desculpar, o absolver, o evitar a repetição do erro, mas que é um desafio que nos propõe uma mudança de foro íntimo muito intensa. Não basta falar que perdoei. Se eu tenho mágoa ou ressentimento de alguém que me cometeu alguma situação adversa, que me gerou uma situação de tristeza ou de perca ou de qualquer dano de natureza moral ou de natureza material, eu preciso ter a convicção que eu preciso, para me vincular a uma condição de equilíbrio, saber relevar. Mas onde é que começa o grande desafio? O grande desafio é que a gente se vincula muito com o nosso estado de ânimo. Quando a gente está se sentindo prejudicado, a gente só traz para perto de nós sentimentos negativos, né? Eu não consigo me colocar na posição do outro para entender o que é que ele fez. E isso nos vincula. O agressor se vincula ao agredido e eles ficam de mãos atadas. A doutrina espírita traz para a gente que perdoar exige uma evolução moral muito grande. Quando nós aprendemos a perdoar, certamente,
estaremos tendo galgado grandes progressos na nossa jornada evolutiva. Porque se a gente fosse fazer uma avaliação, uma balança virtual, dentre as virtudes, aquela que é mais difícil de nós conseguirmos, eu, na minha modesta opinião, acredito que seja o perdão. O perdão exige muitas coisas para a gente precisa entender o perdoar como o conceder ao outro uma retomada. Mas essa retomada não pode ser uma retomada à distância, porque é muito comum a gente fazer isso, né? Eu te perdoo, mas mantenha-se distante de mim. Ou se você não fizer isso, eu vou entrar com uma medida protetiva, porque eu quero estar longe de você. É muito comum. Te perdoo, Miguel, mas não quero conversar mais com você, não quero contato com você, não quero que as nossas vidas se cruzem no futuro. Isso não é perdoar. Isso é uma trégua de relacionamento. Perdoar é algo muito mais profundo. Porque para perdoar eu tenho que conceder uma nova oportunidade. E dentro dessa nova oportunidade incide no relacionamento. E quando a gente busca um novo relacionamento, uma nova oportunidade, um recomeço, a gente vai ter que se arrepender, no caso, aquele que ofendeu, e ter a grandeza de aceitar, a perdoar aquele que nos ofendeu. Então são dois polos muito difíceis de colocação, né? É muito difícil para aquele que foi magoado perdoar, e também em função do nosso orgulho, é muito difícil pedir perdão também. Porque a gente parte sempre do princípio que nós temos razão. Enxergamos o erro do outro, não enxergamos o nosso. Enxergamos a mazela moral do outro, esquecemos da nossa. Queremos ser perdoados nas nossas ofensas, nas nossas injúrias, e não queremos fazer com o outro aquilo que a gente se propõe a fazer. Essa leitura do livro Momentos de Paz, que fala do perdão na oração que o Pai nos ensinou, que Jesus trouxe para nós, que é o Pai Nosso, ele coloca não só uma explicação, mas uma condição. Eu vou te perdoar. Porém, nas entrelinhas está bem claro. Você vai ser perdoado no momento que você aprender a perdoar alguém. Então, dessa forma, esse perdão que libera da gente um grande fardo, porque quando a gente perdoa, a gente tira um grande fardo. Quando nós estamos magoados, o fardo do remorso, da raiva, da vontade de se vingar é muito grande. Confundimos quando a gente está desequilibrado emocionalmente, vítimas de uma ação de uma pessoa que nos prejudicou, nós confundimos justiça com vingança. Eu não quero que a dona Salete responda pelos seus atos, eu quero que ela passe a dificuldade que ela me causou. Isso não é perdoar, isso é esperar uma vingança, isso é um sentimento negativo. Então, no momento que eu faço isso, eu me agrego de forma muito intensa com o meu ofensor, e eu passo a esquecer que a reconciliação ela é uma luz. E aí, no momento que eu não consigo essa relação de ser perdoado ou de perdoar, eu mergulho nas trevas. Eu não vou conseguir redimir, eu não vou conseguir me redimir, eu não vou conseguir me aproximar daquele que me magoou. Então, se eu não consigo fazer isso, eu vou sofrer bastante. Jesus, quando na sua passagem na Terra, no mundo material, obviamente, ele deixou claro em várias situações, e a gente vai citar duas aqui. Certa feita, quando foi questionado se era necessário perdoar aqueles que eram os seus algozes, e ele fala, perdoa não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Não vai pensar que são 490 vezes não, que isso aqui é infinito, esse perdão aqui é infinito. E aí ele diz assim, olha, você tem muito cuidado, numa segunda passagem. No momento que você compreende que a necessidade de se reconciliar com o seu desafeto é necessária, se você não acertar as suas desavenças, se você não procurar aquele que te causou um problema ou aquela vítima das tuas ações inadequadas, tu vai sofrer bastante, porque nós precisamos entender de forma muito clara que a pluralidade das nossas existências vai permitir que a gente venha nos encontrar novamente com esses nossos desafetos, em situações muito mais difíceis. Hoje, acreditamos no que a doutrina nos ensina, sabedores de que existe a pluralidade das nossas existências, a pluralidade dos mundos, e que a situação que envolve as relações mal resolvidas, elas perduram tanto quanto as relações de amorosidade, de situações de múltipla ajuda. Muitas vezes a gente sempre cita, e o movimento espírita por todas as oportunidades, né? Quando a gente conversa com os nossos amigos palestrantes, quando a gente troca ideias, quando assiste às palestras daqueles que se prontificam a passar a mensagem do Evangelho de Jesus, a gente sempre cita isso, né?
A gente sempre cita isso. A gente precisa se reconciliar com desafetos, a gente precisa aprender a perdoar e sair da seara da frase. Não só falar que perdoou, mas agir. E o verdadeiro perdão, ele não se traduz na frase, me perdoa, ou então, eu te perdoo. Não é por aí. O que muda mesmo é a conduta. Para alguém ser perdoado ou para alguém perdoar, é necessário que você detecte mudança de conduta. Muitos palestrantes aqui da nossa casa já citaram a situação narrada pelo grande palestrante Divaldo Pereira Franco, que conta que uma situação de perseguição, um caráter obsessivo por décadas. Enquanto aquele espírito obsessor não perdoou Divaldo, ele não teve paz nesse sentido. E o que mudou a conduta do espírito obsessor do Divaldo foi o comportamento do Divaldo. A forma com que ele se entregou na caridade, nas ações de ajuda, de fraternidade, etc. Então, nessa nossa ida e vinda nas reencarnações, estava lendo uma obra, eu não recordo quando eu li, mas eu me lembrei quando a gente estava preparando a palestra de hoje, que a reencarnação nada mais é de uma forma de perdão do Pai para conosco. Deus diz assim ao nosso Pai, tá, eu vou te perdoar mais uma vez, eu vou te dar outra oportunidade para tu retificar os teus erros, para tu sanar os prejuízos que tu causou, vai à terra e volta, ou outra morada e vai tentar fazer as coisas certas. Mas o problema é que a gente se esquece muitas vezes do que foi planejado. Nessas nossas idas e vindas, a gente consegue gerar muitos vínculos, mas a gente gera muitas rusgas. E aí, quando isso acontece, a gente tem de um lado um grupo que a gente acha que são nossos amigos, são os espíritos afins, e outro lado, mais pesado, mais denso, os nossos desafetos. E nós não temos o direito de fazer dois pacotes, porque nós somos todos irmãos. E aí o que acontece? Tudo vai passar por uma condição de avaliação que a gente só obtém quando a gente evolui. Eu preciso ter, na minha convicção de entendimento, o aprendizado. De que forma? Quando é que eu vou agir e saber que é momento de perdoar e de pedir perdão pelo crivo da razão. E quando a gente tem esse crivo? Quando a gente conhece mais as nossas ações. Quando a gente começa a se conhecer. É muito comum a gente tentar separar razão e sentimento, razão e emoção. O ideal é que a gente consiga unir essas duas situações. Porque às vezes a gente sabe que é razoável perdoar. Mas a gente acha que emocionalmente não estamos preparados para isso. Aí a gente tem que administrar os nossos sentimentos, né? Educar os nossos sentimentos, nos reeducarmos. E esse é o grande problema. Porque se eu não consigo perdoar o outro, certamente eu não vou conseguir me perdoar também. Quando eu fizer alguma coisa e eu estiver com remorso daquilo que eu fiz, eu não vou conseguir me perdoar. E por que a gente não consegue? Porque nenhum de nós consegue escapar do mais implacável fiscal, que é a nossa consciência. Eu não consigo. Eu posso até camuflar a minha ação inadequada. Você não percebe, mas na hora que eu coloco a cabeça sobre o travesseiro, parece que tem uma ligação direta, um Wi-Fi ali, né? Um sinal. Colocou a cabeça sobre o travesseiro, a consciência desperta e diz, e aí? Você fez o que você fez, está certo? Pois é. E aí a gente começa a se cobrar. E aí vem o auto-perdão. Se eu não consigo me auto-perdoar, porque quando a gente fala em auto-perdão, a gente corre o risco de achar o seguinte, auto-perdão é assim, eu fiz alguma coisa errada e eu paro comigo mesmo, penso assim, eu me perdoo, já estou pronto para outro. Mas não é isso. O auto-perdão tem um sentido de aprendizado, de recomeço, retificar a falha, renovar condutas, se entender. E aí, se a gente quer que Deus nos perdoe, precisamos também perdoar o outro. Tá? Como a gente falou, né? A reencarnação, ela é uma materialização do perdão do Pai. O Pai não é injusto, o Pai não é vingativo, mas ele tem um processo de aprendizado maravilhoso, né? O maior dos pedagogos de todos, né? A reencarnação é a maior lição, o mundo material é a escola e as nossas ações vão refletir a nota que nós vamos tirar no final desta avaliação. Torcemos para que a gente possa voltar para o mundo espiritual, encontrar os nossos entes queridos que possam dizer assim, você foi muito bem, hein? Você conseguiu concluir a sua missão a contento. Vamos, portanto, encarar o perdão, encarar o ser perdoado e o auto-perdão como oportunidades concedidas. Quem é que vai conceder a oportunidade de perdoar e de ser perdoado? Aquele que estiver
desprovido de alta carga de orgulho e de egoísmo. Quem é orgulhoso não pede perdão. Quem é orgulhoso não perdoa. Quem é orgulhoso não permite que nenhuma situação se apresente e não ache que haja por parte dela um traço de covardia. Já perceberam? Irmãos nossos mais endurecidos, eles quando nos enxergam nesta ação, muitas vezes eles nos condenam. Fala assim, mas você perdoou aquele sujeito que te machucou daquela forma? Que covardia da sua parte. Ou seja, se a gente não ficar atento com aquilo que está próximo a nós vamos até inverter os ensinamentos de Jesus. Perdoar e pedir perdão não é gesto de fraqueza. Aquele que pede perdão e reconhece o seu erro é um gesto de grandeza. E aquele que perdoa está no mesmo patamar de grandeza e evolução. Por que a gente tem que fazer isso? A gente tem que reavaliar a nossa conduta. A gente tem que retificar o nosso erro. E, se possível, repetir os nossos acertos. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar conectado com os nossos ofensores ou as nossas vítimas e nós não vamos conseguir nos desvencilhar. Ofendido e ofensor andando de mãos dadas. Não, mas eu não passo nem perto da casa dele. Não precisa. O teu pensamento traz ele para cá. Vocês vão andar não só de mãos dadas, vocês vão andar de literalmente um corpo só. Obviamente a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, porque a injúria, quando a gente é afrontado, quando a gente é ofendido, os ultrajes, os danos morais, os danos materiais, vítimas e algozes ficam mais fortes ainda. Então, é melhor a gente aprender a perdoar. É melhor a gente se lembrar que os nossos desafetos irão ficar muito próximos a nós se a gente não conseguir fazer isso. E nós vamos pedir perdão também pelos nossos erros. Vanks, mas e se por acaso, nesta ação de perdoar e ser perdoado, a outra parte não quiser conversa, não quiser conectar? Não tem problema. Essa nossa ação unilateral de demonstrar que reconhecemos o nosso erro e que solicitamos uma oportunidade, ela já tem muita valia para Jesus, tem muita valia para Deus. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, eu não vou pedir perdão para aquele fulano que eu magoei, e eu reconheço que eu magoei, que eu já sei qual é a reação dele, ele não vai aceitar. Aí, meu amigo, minha amiga, o problema não é mais nosso. Nós tentamos. Certamente os laços que nos unem vão ficar bem mais folgados, porque da minha parte, eu reconheço meu erro, me proponho a mudança de postura, e aí o que é que eu estou fazendo com isso? Tentando diluir as mágoas, né? Aquela solução concentrada de muito ódio, de muita mágoa, de muito rancor, a gente vai diluir, como se estivesse num laboratório de química, tentando diminuir a concentração daquilo, porque ressentimento, raiva e rancor e mágoa é uma química muito violenta, não é qualquer um que vai aguentar isso não. Então a gente precisa ficar antenado, porque se não for assim, a gente vai sofrer muito. O perdão que não for dado ou pedido de forma verdadeira não tem valia. Aquela coisa ilusória, aquela coisa superficial, tá, eu te perdoo, mas só da boca para fora, não adianta nada. A doutrina nos mostra que os nossos sentimentos, eles materializam o mundo que a gente vive. Como assim materializar um mundo que a gente vive? Materializar não seria o termo mais correto, porque materializar dá a ideia de solidez de alguma coisa, mas no sentido de trazer para perto de nós um ambiente de luz ou de trevas. O que é que a gente está escolhendo com os nossos pensamentos? Nós estamos arquitetando o que é ao nosso redor. Que construção é essa? Aproveitar aqui o meu amigo que sabe que uma construção sem alicerce não vai ter sustentação. A construção que eu busco com os meus pensamentos, elas podem estar alicerçadas na amorosidade e na fraternidade. Ótima opção. Mas elas podem estar alicerçadas no ódio e no rancor. Péssima construção. E aí, você vai habitar um lugar desse? Quer entrar nesse apego à ofensa? Quer mergulhar nesse mundo que vai se tornar um grande fardo? Essa opção é muito burra. Literalmente, falta de razão. A gente não pode ser tão irracional. A gente tem que se livrar do sofrimento. Por que é que nós vamos ser vítimas das nossas escolhas erradas quando a gente sabe o que é que tem que fazer certo? Para ser perdoado e para perdoar, a gente tem que ter uma coisa muito, muito viva na nossa cabeça. A humildade é passo número 1. Não é a humildade de não ter, não é a humildade de não saber, não é a humildade
de achar que está na última prateleira. Não é isso. A humildade no sentido de se enxergar no mesmo patamar do outro, como irmãos, com as mesmas mazelas morais, com os mesmos acertos, com os mesmos ajustes. Então, o que a gente precisa fazer? Praticar uma lição moral, uma virtude maravilhosa chamada empatia. Eu só vou conseguir perdoar o Miguel que me causou um dano se eu me colocar no lugar dele e tentar entender por que é que ele agiu daquela forma. O Miguel só vai poder me perdoar de acordo com o que ele enxerga como certo e errado, olhando para as minhas ações e verificando que eu estou querendo modificar. Se eu conseguir conectar essas situações, eu vou conseguir sair daquele marasmo que é ficar envolvido nas nossas mazelas morais mais íntimas e sair do campo do pensamento e ir para a ação. Agir de que forma? Agir mudando a minha conduta, procurar sair da prática dos erros e entrar na seara do perdão. Ser mais indulgente, ser mais próximo, ser mais fraterno. Porque quando eu não faço isso, eu me torno um espírito equivocado. Eu começo a fazer tudo errado, eu começo a fazer tudo de maneira incorreta. E aí, quando eu faço isso, eu me afasto da razão, eu entro para um caminho que não vai ser um caminho adequado para os meus ajustes. Então, vamos procurar esse equilíbrio, porque quando a gente não perdoa, vocês já perceberam que quando a gente não perdoa alguém, quando a gente está com alguma coisa nos incomodando, quer seja no âmbito familiar, no relacionamento de trabalho, em qualquer seara da nossa vida em coletividade, a gente se irrita facilmente. Qualquer coisinha faz com que a nossa irritação, o botão dispare. Qualquer coisinha, nós vamos logo nos desequilibrando. Aí vem aquela história de acharmos que somos perseguidos, que somos as maiores vítimas, que fomos abandonados e coisa parecida. Então, no momento que eu começo a me sentir desta maneira, na verdade, eu estou exteriorizando tudo de desequilíbrio que tem dentro de mim. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa começar a pontuar coisa boa. A gente tem que perder o hábito de buscar somente as coisas equivocadas. A gente tem que pontuar boas ações, bons pensamentos, procurar nos aproximar de coisas mais interessantes. Eu ontem estava assistindo uma palestra de um palestrante que todos nós gostamos muito aqui, que é o Haroldo Dutra Dias. Ele estava falando sobre o lançamento de um livro que ele escreveu recentemente, e ele falando desta coisa de estarmos muito envolvidos nessa construção de ambiente que a gente está vivendo. Como é que a gente está construindo os ambientes? Ele citou assim: nós estamos construindo ambientes já pré-construídos. Por que a gente está fazendo isso? Nós estamos buscando, por exemplo, na internet, situações que nós sabemos que vai nos irritar e a gente está indo lá. Nós estamos indo nos grupos sociais que muita gente se aproveita para falar um monte de besteira e a gente vai ler. Nós vamos no noticiário que já sabemos o que é que nós vamos encontrar e que vai nos incomodar e nós vamos beber nessa fonte. Nós sabemos muitas coisas que vão nos tirar do equilíbrio e vamos atrás. Então, nós estamos fazendo opções erradas. E aí, quando a gente faz isso, tudo desarmoniza. E a gente precisa de ambientes harmonizados. Senão a gente não consegue caminhar. E para eu poder entrar nesse desafio maior, que é o perdão e o auto-perdão, eu tenho que estar equilibrado. Se a gente vibrar corretamente, se afinizar corretamente, inserido numa seara que se afaste dessas influências negativas, dessas situações que nos originam dor e sofrimento, a gente vai não ser perfeito, porque ainda não somos. Nós estamos buscando a perfeição relativa, ainda vai demorar muito. Mas vai facilitar a nossa convivência. Vai facilitar muito. Então, vamos ser mais fraternos, vamos ambientar-se num clima de paz, e aí a gente vai conseguir perdoar. E quando a gente começar a conseguir perdoar, esta prática vai modificar o ambiente que a gente está. Porque no momento que eu esqueço todos os problemas que foram causados por determinado desafeto meu, mesmo que ele não queira compactuar com a minha intenção, eu vou ficar mais aliviado. É como aquilo que está engasgado na nossa garganta, que a gente está tentando exteriorizar e não consegue. A gente fica remoendo aquela situação, a gente fica sem a capacidade de entendimento e a gente sofre. Então sejamos mais humildes. Vamos procurar entender que mesmo de maneira unilateral, as nossas energias, os nossos pensamentos positivos podem se sobrepor. E aí quando a gente conseguir isso, a prática do perdão que eu comecei aqui desde o início da nossa conversa, sendo a mais difícil virtude moral a ser praticada, ela vai ficar mais pertinho de nós.
Quando a gente não perdoa, muitas vezes a gente começa pelo erro que é esperar a conduta perfeita do outro em função da minha pessoa de forma exclusiva. Achar, olha só o nosso grande erro, que o fulano só vai mudar por causa da gente. Não. Ninguém passa por essa experiência de caráter coletivo achando que é o dono da mudança de alguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Eu não consigo mudar o meu filho se ele for um espírito endurecido. Eu posso até orientar, mas ele não vai mudar por causa de mim. Eu não posso carregar o fardo dele, eu posso ombrear. Eu não posso mudar as suas ações, eu posso orientar. E aí o que é que a gente faz? A gente, nessa esfera, a gente se limita à afirmação, mas não pode carregar o fardo do outro. Então, se a gente não perdoa, a gente vai ficar esperando a conduta perfeita do outro, vai demorar muito. Um simples gesto já é uma porta que se abre. Se a gente sabe que o outro é um espírito muito endurecido, não vamos querer fazer uma forma e ele vai se encaixar dentro, que não vai acontecer. E também não vamos achar que iremos nos enquadrar nos moldes que outros fizeram, nós não vamos conseguir. A gente tem que primeiro tentar, numa analogia muito direta, ser luz e não ser treva, ser porto seguro e não ser um mar turbulento. É assim que a gente tem que agir, porque se a gente fizer isso, renunciando à vingança, à vontade de ver o nosso algoz prejudicado, se a gente aprender a perdoar determinadas ofensas, esquecer determinadas exigências que a gente queria que acontecesse, tudo se torna mais fácil para nós. O problema é que a gente é muito exigente. Somos muito exigentes, aí a gente sofre. E aí o que a gente tem que fazer? Sair desta prática do perdão e olhar para dentro de nós mesmos. O autoconhecimento ele é muito importante. O autoconhecimento, que foi tão bem ilustrado por Santo Agostinho, que foi tão reverenciado e ensinado como uma prática adequada por Jesus, e que não faz parte somente do conhecimento da doutrina espírita, ele é fundamental. Se a gente for lá na antiga Grécia, a gente vai encontrar que o autoconhecimento é porta para uma série de soluções. Vamos nos conhecer. Aí, quando eu falo em autoconhecimento, eu falo do auto-perdão. E aí, o que é que a gente vai ter que lembrar? Primeira coisa, estou olhando para as minhas ações, para as minhas condutas, meus pensamentos. Sou perfeito? Não sou. Eu sou imperfeito. Então, se eu sou imperfeito, eu tenho que ter a convicção que irei cometer determinados erros. Cada um de nós aqui vai fazer isso. Continuaremos errando? Infelizmente, sim. E qual é a cobrança que a doutrina espírita faz de nós? Nenhuma. A doutrina espírita nos orienta. Errar faz parte do processo. O que você não pode fazer é reiteradamente fazer a mesma coisa, consciente que aquilo está errado. Aí essa conduta, que a gente esperava que fosse mais uma conduta reta, de uma situação de conduta adequada, vai ser um erro que vai se repetir. Isso não é mais o erro natural, é uma opção, uma escolha, é uma conduta que a gente fez para nós. Se eu não fizer desse jeito, se eu olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas virtudes e ao mesmo tempo enxergar os meus erros, eu vou ser capaz de me auto-perdoar. Insisto, auto-perdão não é olhar para o espelho e dizer assim, ó, você fez um monte de coisa errada, está tudo bem, pode voltar a fazer amanhã. Não é isso. O auto-perdão ele passa pelo reconhecimento do erro, pelo compromisso de não repeti-lo e não ficar se autopunindo. A gente sabe na história que séculos atrás, e ainda temos algumas práticas isoladas, infelizmente, que alguns espíritos mais endurecidos se automutilavam, com o intuito de mostrar que não aceitavam determinadas opções que eles mesmos fizeram. Isso vai resolver o nosso problema? Não, porque nós somos doentes da alma e atingir o corpo físico não é solução. Então, o que é que a gente precisa fazer? Somos conscientes que ainda continuamos errando, evitar esses erros o máximo possível. Somos conscientes das nossas más tendências, nos afastarmos dela. Existe uma passagem muito interessante que a gente sempre ouve no movimento espírita, que é quando perguntaram para um espírito mais evoluído, salvo engano da minha parte, foi Chico, eu não me lembro quem foi, que perguntaram qual era essa relação quase que bipolar entre as boas ações e as más, os bons e os maus pensamentos. E aquele que foi questionado falou assim, nós temos dentro de nós dois cães, duas feras. Uma
muito tranquila, muito serena, muito acolhedora. E do outro lado, uma muito raivosa, de pavio curto, de ações violentas. E aí, o segundo questionamento foi: e quem é que vence esse duelo dentro de cada um de nós? Aquela criatura, aquele animal, aspas, que nós alimentarmos. Quem vai conseguir nutrir progresso dentro de nós em relação às nossas ações somos nós mesmos, nós vamos escolher. Então, vamos aprender a nos perdoar nesse sentido, no auto-perdão no sentido de reconhecer o erro, reconhecer a falha, tentar redimir as nossas ações, tentar retificar condutas e mostrar para nós mesmos que somos capazes de uma ação de mudança, de renovação. Porque se eu não fizer isso, se eu ficar nutrindo dentro de mim só um sentimento de culpa, onde é que eu vou parar? Eu vou terminar entrando em situações muito mais gravosas, né? Desenvolver um processo de depressão intensa, um processo de remorso que vai me corroer, e esse sentimento de culpa que não é, vamos dizer assim, administrado de maneira adequada, ele é muito tóxico. Ele vai terminar causando alguns distúrbios comportamentais que a gente não vai conseguir administrar. Então, vamos procurar entender o auto-perdão como o quê? Como um espaço para nós buscarmos resolver algumas situações que temos dentro de nós e tentar mudarmos através das nossas condutas. A gente precisa ter consciência que somos falíveis, mas não podemos achar interessante erroneamente agir. Eu errei hoje, mas foi tão interessante, eu achei tão bom, eu tive um sentimento tão prazeroso, então a gente tem que rever os nossos conceitos. A autopunição resolve? Não. A autopunição não resolve, ela vai só me deixar mais fragilizado como espírito imortal que eu sou. Então, vamos lembrar, Deus não nos julga e não nos condena. Deus é o grande pedagogo, é o maior dos pedagogos. Ele nos oportuniza, ele percebe o que é que eu preciso ter, o que eu preciso passar, o que eu preciso me submeter a ter um crescimento moral que a gente tanto busca, essa perfeição relativa que a gente tem como última estação. Vamos apurar a nossa condição, tentando trazer dentro de nós um senso de justiça mais adequado, né? Porque quando a gente está raivoso, quando a gente está irado com alguma coisa, a gente chama esse senso de justiça desejo de vingança, né? Doido para pegar o desafeto pelo pescoço e dizer assim, não, isso é a justiça divina que está apregoando aqui para eu agir dessa forma. Não, não é por aí. Ao invés de autopunição, ao invés de buscar a destruição do nosso desafeto, que tal a gente substituir todos esses sentimentos por doação? Por que a gente não se doa? Por que a gente não procura uma casa como essa que nós estamos agora e procuramos dentro da estrutura da casa ver se a gente não tem alguma coisa para ajudar? Como é que a gente pode compartilhar o pouco do nosso tempo, mas que nunca é pouco quando considerado a importância que ele tem? Por que a gente não procura trabalhar na seara do bem? Por que a gente não consegue enxergar o nosso irmão que está precisando e passamos por ele como se fosse um indivíduo invisível? Vamos procurar fazer isso, né? Vamos procurar agir dentro da doação, dentro da caridade, dentro da empatia. Se a gente conseguir nutrir esse amor ao próximo, certamente perdoar, ser perdoado e cultivar em nós o auto-perdão se transformarão não em missões de fácil conclusão, mas certamente de menor dificuldade. Agindo assim, a gente vai conseguir, por exemplo, dentro de nós um remorso que é excessivo, a gente eliminar e conseguir administrar. Porque o grande problema nosso, do remorso excessivo, do lamento infinito, é que a gente não consegue dar um passo. E aí a gente sofre, porque perdoar nos resulta no amor que a gente tem por nós. Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar o outro. Se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar o outro. É uma relação muito direta, porque o auto-perdão é reconhecer o erro cometido e um compromisso prático de mudança de comportamento. O auto-perdão é a disposição de reparar. O auto-perdão é a disposição de recomeçar. O auto-perdão é a disposição de corrigir um determinado erro. Vou conseguir algum progresso se não for por essa jornada? Não vou. Nenhum progresso vai ser obtido se dentro de mim eu fico nutrindo de maneira incessante mágoa, remorso, vontade de me vingar e raiva de mim mesmo porque uma determinada condição ou determinada situação foi criada por uma ação minha inadequada.
Essa química, ela vai se tornar extremamente tóxica se eu não mudar de postura. Agora, se eu continuar não perdoando, se eu continuar carregando dentro de mim esses sentimentos, eu sequer vou entender o que é que significa o perdão. Porque eu não vou ter capacidade de entender algo que eu não consigo nutrir dentro de mim. Façamos, portanto, desses momentos sombrios que muitas vezes querem nos acompanhar, dessas situações de remorso, desta dor que a gente muitas vezes quer tirar do nosso peito e não consegue, um estímulo, uma busca de mudança. Perdoar é pensar no outro. Perdoar e se perdoar faz parte de um processo de amorosidade à vida. Se eu conseguir amar a mim mesmo, amarei os meus próximos e, consequentemente, a vida que eu tenho. Se eu não consigo reconhecer os meus erros, não consigo eliminar o remorso excessivo que eu tenho dentro de mim, eu vou ser uma bomba armada, pronta para explodir a qualquer momento. É difícil esse desenvolver de uma virtude moral como o perdão? Muito difícil. É difícil o auto-perdão? Muito difícil. É difícil enxergar que o caminho é o caminho da amorosidade? Não. Mesmo estando literalmente mergulhado em trevas, eu tenho, dentro da minha capacidade de discernimento e compreensão, que não existe um caminho a seguir que não seja da amorosidade. Se eu não consigo enxergar isso nesse momento, certamente em outro momento eu vou conseguir. Mas esse passo eu tenho que dar. E, infelizmente, não poderei contar com o outro para poder me ajudar nesse sentido, porque essa mudança é de foro íntimo. E essa reflexão ela tem que nascer a cada dia que o Pai nos deu, a cada oportunidade que nós tivermos para podermos buscar, dentro de um patamar evolutivo mínimo necessário, resolver essas nossas pendências e nos ajustarmos. Esse é o grande desafio. Insisto, eu não sei ainda quando conseguirei trazer para dentro da minha existência esta virtude tão maravilhosa, que para mim é a mais difícil. E eu espero, contando com a doutrina espírita, que eu consiga avançar. Eu já avancei bastante. Eu reconheço que já avancei. Não foi o suficiente, mas eu tenho um modelo e guia chamado Jesus e um manual de boa conduta chamado Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa que a gente conversou? Sintam-se à vontade, meus amigos. Tranquilo, Miguel? Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, Mestre Jesus, mais uma reflexão. Hoje trazendo para a discussão com os nossos irmãos encarnados e desencarnados o tema do perdão e do auto-perdão. Quando citamos os desencarnados e sabemos que eles estão aqui conosco, pedimos a eles, perdoem os seus desafetos. No mundo espiritual, não fique vinculado pelo ódio, não fique vinculado pela vontade da vingança que fala alto dentro do seu coração, com aquele que se encontra no mundo material e que você não aceita, sob hipótese alguma, a não possibilidade de vingança. Liberte-se dessa prisão. Saia desse ambiente. Quebre essas algemas. Nós precisamos fazer isso. Aprender a perdoar e ser perdoado. E nós conseguiremos isso se continuarmos a praticar as lições de amorosidade deixadas por nosso mestre, modelo e guia Jesus há mais de 2000 anos. Atentos, vigilantes, próximos à doutrina espírita, que nos mostra a cada dia, a cada texto, a cada passagem, o quanto somos felizes, beneficiados por termos conhecido uma doutrina que tanto nos esclarece. Tentaremos, Pai amado, a partir de hoje, praticar esta virtude moral tão difícil, sabedores que nós somos imperfeitos, mas buscamos a nossa melhora através das nossas mudanças de comportamento e dos nossos pensamentos. Esteja conosco hoje, Pai amado. Pernoite na nossa casa, o Senhor é o nosso convidado. Muito obrigado, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Aos irmãos que estão em casa, um grande abraço. Fiquem à vontade. Queiram falar alguma coisa, liguem os seus microfones. Estamos aqui à sua disposição. Um grande abraço. Márcia, professora Nelly, que faz tempo que eu não a vejo. Meu amigo Laísse, Joyce, Dona Sueli,
Maí, saudades da minha amiga. Fiquem à vontade, o microfone. Marleninha, um grande abraço. Gisele, um grande abraço. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Tudo de bom.